Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 da semana Clean Check na prática. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui essa semana. Então, a gente está aqui em uma sequência, né, de aulas intensas em relação a Clean Check, planejamento. Então, a gente já viu muito conteúdo legal. Já tivemos a aula 1, tivemos a aula 2 e hoje nós estamos na aula 3, que é a cereja do bolo, que é a aula que vai fazer todo um desfecho para vocês conseguirem conectar todos os conteúdos que foram passados até agora e criar um entendimento completo, né, de como que funciona essa questão de clean check, planejamento, né, segurança para fazer os seus tratamentos, aumentar o seu faturamento. E aí eu até quero comentar com vocês que estão aqui me acompanhando, que se vocês estão nessa aula 3, mas vocês não assistiram a aula 1 e a aula 2, gente, volta, assiste, porque a gente está criando toda uma sequência lógica para você conseguir ter um entendimento completo, tá? Então, faz parte da sequência essa aula 3. Fica aqui comigo, assiste toda essa aula, mas depois você vai assistir a aula 1 e 2. A gente vai deixar os links fixados, tá? Então, eu vou pedir para a minha equipe deixar o link fixado aqui no chat. No grupo do WhatsApp também vamos mandar os links da aula 1 e da aula 2, porque é muito importante que vocês acompanhem essa sequência para vocês conseguirem criar todo esse raciocínio clínico lógico, com um entendimento completo de tudo que eu quero trazer aqui para vocês, de conhecimento que vai destravar e vai conseguir, né, deixar vocês mais seguros para fazer os seus planejamentos digitais, os seus tratamentos com Invisalign e aumentar o seu faturamento, tá? E aí agora, gente, eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o tema da aula de hoje, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o mapa da segurança total. Então, o que que eu trouxe para vocês? A gente já viu na aula 1, a gente vai retomar aqui alguns conceitos da aula 1, alguns temas sobre erros, né? Que a gente comete no Clean Check sem perceber. Na aula 2, a gente desmistificou esses erros, verificou a maneira certa, né? O jeito certo, então, de fazer no Clean Check. E agora, aqui nessa aula 3, eu vou entregar para vocês um mapa para a segurança total, que é justamente um passo a passo que vocês têm que seguir para conseguir fazer as revisões dos seus Clean Checks, tá? Porque não adianta nada você ter vários conteúdos ali sameados, sem você ter um método, né, um passo a passo a seguir, porque com um direcionamento você consegue fazer uma revisão de clean check mais assertiva sem deixar passar nenhum detalhe, né? Então esse mapa para segurança total, ele vai ser muito importante, porque ele vai te ajudar a dominar o clean check e transformar toda essa segurança em realizar os seus planejamentos digitais em lucro. Né? E recapitulando um pouquinho, gente, da primeira aula que nós tivemos, a gente mostrou aqui os 5 erros, né, invisíveis que destroem o seu clean check, que atrapalham o seu faturamento. E passando rapidamente, só para relembrar vocês, a gente falou sobre o erro número 1, que eu costumo chamar até, que é o erro da origem, né? Então, esse erro número 1, ele é muito importante porque ele diz respeito à questão da escolha do portfólio, né? De qual produto você vai colocar o seu paciente entre light, moderate, comprehensive. E é muito importante você ser assertivo nesse momento da escolha, porque a partir do momento que você erra aqui, você erra todo o restante, né? E na aula 2 a gente verificou ali um caminho para poder conseguir escolher isso com assertividade. O erro número 2 é acreditar que os movimentos vão acontecer de maneira simultânea, assim como a gente vê naquela representação gráfica do clean check, todos os dentes movendo ao mesmo tempo, a gente acreditar e cair nessa hipnose, né, de que isso vai acontecer na boca do nosso paciente, porque não vai. Então a gente viu que isso é um erro e na aula 2, a gente viu que precisa fazer o estagiamento dos movimentos. Inclusive, eu trouxe para vocês os estagiamentos principais, né, que a gente tem que fazer. Por isso é tão importante, gente, assistir a sequência, tá? Eu estou fazendo aqui um breve resumo, só para contextualizar vocês que estão aqui comigo, mas o conteúdo completo estão nas aulas 1 e 2, tá? O erro número 3 é sobre attachments, então a gente tem que saber discernir, né, se o attachment que o software colocou está de acordo com os objetivos do nosso tratamento, e em muitos casos a gente vai precisar trocar esses attachments para otimizar determinada movimentação do nosso clean check. Na aula 2 a gente verificou ali quais são essas trocas principais que nós temos que fazer. O erro número 4, gente, que é sobre sobrecorreção, né? É entender que os movimentos são difíceis, alguns movimentos são mais desafiadores, a gente precisa colocar sobrecorreção no nosso clean check. E na aula 2 a gente viu que são movimentos de intrusão, radiculares, expansão, né? E o erro número 5 é a colisão.
que é o erro mais invisível, é o erro que mais me pegou. E na verdade eu errei todos esses, tá, gente? Mas vocês que estão aqui assistindo essa sequência de aulas comigo, vocês não vão passar por isso, vocês não vão cometer esses mesmos erros que eu cometi. E o erro número 5, que é a colisão, é você não entender que o Invisalign ele é um sistema fechado. E se você não criar condição de espaço para o seu dente movimentar, vai haver um impedimento, aquele dente vai colidir com o dente vizinho e vai travar a sua movimentação, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esse erro da colisão. E eu trouxe um sexto erro de bônus, que se refere à tabela de movimentos, que muitas vezes o nosso CleanCheck retorna com movimentos que são desnecessários, principalmente movimentos de rotação, angulação, intrusão e extrusão que ele realiza, às vezes sem necessidade, que é importante você checar, né, a necessidade extrema daquela movimentação, porque se não for necessário, o interessante é você remover, para facilitar, né, a vida do seu dente movimentar, tá? E aí a gente já entendeu, gente, que dominar os mecanismos de ação dos alinhadores e dominar o software CleanCheck é o segredo para planejar com previsibilidade e segurança. Então, você sabendo o funcionamento de como você tem que tratar o seu paciente com o mecanismo de ação dos alinhadores, que a gente já viu, que o alinhador ele tem um mecanismo de empurrar o dente, né, diferente do aparelho fixo que puxa. A gente já viu que é necessário você sempre estar atento à questão do espaço suficiente para o dente movimentar, né? E a gente viu que existem os materiais Smart Track, a tecnologia Smart Stage e os recursos Smart Forces que fazem parte desse mecanismo de ação. Lá na aula 2 a gente viu sobre tudo isso, né? E o Software CleanCheck, gente, é o coração do nosso tratamento com alinhadores ortodônticos com Invisalign, que é a partir desse software, é a partir desse planejamento que vai desenvolver todo o tratamento do seu paciente. E para que você tenha sucesso nesse tratamento, eu trouxe os 5 pilares essenciais que você tem que estar atento para realmente ter sucesso e efetividade nos tratamentos com Invisalign. O primeiro pilar é o diagnóstico correto, que vai ser o mais importante sempre, né, gente? Independente ali da ferramenta que você está utilizando para tratar o seu paciente, o diagnóstico vai ser sempre o principal. É a parte primordial, que você tem que estar com esse diagnóstico correto para que você consiga indicar o melhor tratamento para esse paciente. Esse paciente vai ter sucesso através de um diagnóstico bem feito, né? Depois, a gente precisa entender a seleção do produto do portfólio, que é o erro da origem, que se você errar nesse momento, nesse segundo pilar, você erra todo o restante, porque aí você não consegue desenvolver o seu tratamento da maneira efetiva, porque você escolheu um produto, um pacote de tratamento que não estava adequado para aquela correção ortodôntica que o seu paciente precisa, né? O terceiro pilar é o principal, que depois do diagnóstico, né? Se tratando de Invisalign, ele é o principal, que é o planejamento digital, o CleanCheck, que é a partir daí, gente, do seu planejamento, que tudo vai acontecer na boca do seu paciente. Então, se você fez um bom planejamento, seu tratamento vai fluir. Se o seu planejamento não estava bom, não estava previsível, você não vai ter sucesso no seu tratamento, né? O quarto pilar é a condução do tratamento, porque também não adianta você fazer o planejamento e pronto, delegar aquilo, né? Toma aqui seus alinhadores, paciente, agora pode ir embora, eu vou te ver só no final, né? Não, isso não existe. Então, você tem que saber conduzir o tratamento. Em alguns momentos, você vai fazer algumas intervenções, você vai lançar mão de mecânicas auxiliares. É importante você estar atento durante todo o processo do seu paciente ali em tratamento. E a colaboração do paciente é o quinto pilar, é o último, mas não menos importante, porque se você não tem a colaboração do paciente, o tratamento não flui, né? Então, a gente tem dois cenários: aquele paciente que colabora, que usa, que, né, dedica, mas o seu planejamento não tá bom, e isso é até perigoso, né? Porque um planejamento ruim vai acontecer de ser representado na boca do seu paciente de forma muito ruim, né? E temos aqueles cenários em que a gente tem um bom planejamento, a gente já sabe fazer, fez com previsibilidade o clean check, mas o paciente não colabora. Então a gente tem que sempre estar ali ao lado do nosso paciente, aumentando o nível de consciência dele, motivando para que ele participe, né, do processo de tratamento dele, tá? E aí, gente, a gente já entendeu que do CleanCheck, a Invisalign trouxe algumas inovações, que foram inovações muito recentes, aplicadas esse ano, inclusive, que é o CleanCheck Signature Experience, que é um conjunto de inovações que facilitam o nosso planejamento, tá? A principal delas foi o Global Template, que a gente já entendeu, que é um template de preferências clínicas que a Invisalign buscou de vários tratamentos, né? Mais de 20 milhões de casos que foram tratados, e ela fez um template de preferências de acordo com o que deu certo para cada caso, e configurou esse global template. Através desse global template, que é o nosso clean check é confeccionado através da prescrição Flex, né? Então você tem o Global Template, que eu indico, inclusive, você fazer a configuração de acordo com as suas preferências, tá? Então você tem possibilidade de usar o Global Template da Invisalign
ou você configurar o seu próprio. E aí vai ficar sendo as preferências clínicas da doutora Manuela, por exemplo, como eu configurei o meu próprio template de preferência clínica. Por quê? Por mais que a Invisalign tenha feito um estudo amplo, né, sobre as melhores possibilidades de tratamento para fazer esse global template, a gente identificou erros. Os ortodontistas que são mais experientes sabem que o global template não está, às vezes, de acordo com alguns objetivos do tratamento que a gente precisa. Então, é importante você configurar o seu, tá? É muito importante isso. A prescrição Flex é a prescrição de página única. Antes, quem está aqui um pouquinho mais de tempo trabalhando com Invisalign vai lembrar que a gente tinha que fazer um preenchimento extenso, né? De várias páginas ali para mandar a nossa prescrição para o nosso CleanCheck retornar, e hoje em uma única página a gente já consegue fazer essa prescrição de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, então isso facilitou muito questão de tempo para a gente, né, como ortodontistas. O Planester também é uma novidade, e é uma novidade que de fato vai te ajudar a editar o seu CleanCheck, e através do Planester você consegue fazer algumas modificações que antes eram necessárias serem solicitadas ao técnico, tá? E que agora a gente tem também o nosso tempo otimizado, né, gente? Tempo é tudo. Então, quanto mais a gente puder otimizar o tempo, melhor. E o Planeditor veio para isso, né? Ao invés de você ter que pedir para o técnico algumas modificações, você já pode fazer direto no Planeditor e fazer o Live Update, que era uma ferramenta que já existia, e o controle 3D também já existia, que é justamente você conseguir posicionar os dentes ali naquela posição exata. Então, todo esse conjunto de inovações, gente, vocês têm que dominar, né? Vocês têm que estar com o seu template de preferência clínica bem configurado. Você tem que saber fazer a sua prescrição flex, que é quando você vai enviar o caso para o seu CleanCheck retornar. Quando esse CleanCheck retornar, você tem que saber trabalhar nas ferramentas de edição, que é o Planeditor, controle 3D e o CleanCheck Live Update. Porque agora o fluxo de trabalho é assim. Esse é o fluxo do seu planejamento digital, de como que você vai fazer para poder entregar o planejamento digital e fazer o seu clean check do seu paciente, né? Então você começa configurando o seu template, você pode usar o global template, mas a gente aqui já entendeu que a configuração dele é muito mais assertiva, você fazer do seu jeito. E aí você, através desse template que foi configurado, envia a sua prescrição Flex na página única. O seu CleanCheck retorna 56% mais rápido, gente. Por quê? Porque agora o CleanCheck ele não passa por uma ação humana, tá? Esse fluxo de trabalho faz com que essa prescrição Flex utilize o Global Template ou o seu template que você configurou como uma referência para fazer o seu CleanCheck. E aí, através de um algoritmo, o sistema configura automaticamente esse clean check. E por isso ele retorna mais rápido para você. Mas veja bem, agora é um processo muito automático. Olha a importância de você estar atento e conferir mais do que nunca se aquilo voltou corretamente para você, né? E aí, nesse momento que esse clean check volta, você vai conferir e vai utilizar o editor de planos e os controles 3D para fazer as modificações necessárias. E, gente, acreditem quando eu falo para vocês que nunca, nunca voltou nenhum clean check pronto para aprovar, tá? Isso não existe. Você enviar um clean check e ele simplesmente retornar pronto para você. Se você está confiando nessa automação, que agora é automática esse retorno do clean check, ou mesmo na configuração do técnico, em alguma solicitação que você fez e ele te retornou fielmente, sem conferir, você está trabalhando no escuro. Por quê? Porque você não atentou para vários detalhes que a gente precisa conferir no clean check que o software não tem atenção. O técnico não tem atenção, ele não sabe a condição periodontal do seu paciente, ele não sabe o que que é melhor, ele não faz diagnóstico, né? Então, isso é o seu papel como ortodontista, você não pode tirar a sua responsabilidade desse fluxo de planejamento, né? Então, por isso que é tão importante você saber mexer no editor de planos, no controle 3D, porque aí você vai fazer o live update. Eventualmente, se precisar fazer alguma solicitação para o técnico, você ainda vai fazer. E é dessa maneira, nesse fluxo, que você faz o seu clean check, tá? E aí, gente, agora chegou a hora, deixa eu me arrumar, tô empolgada. Por quê, gente? Porque nós vamos ver um mapa para segurança total, tá? Então, esse mapa para segurança total, gente, não é só um mapa, tá? São dois. São dois. É uma surpresa que eu preparei para vocês. Por quê? Porque eu considero que são dois mapas importantes de vocês terem, para vocês terem assertividade nos seus planejamentos, tá? Então, o primeiro mapa é um protocolo para seleção do produto, do portfólio. Então, você vai ter um mapa mental. Por que que eu falo que ele é um mapa mental? Porque ele vai ter é um diagrama que você vai seguindo e através de seguir todo esse mapa, você vai conseguir chegar exatamente no produto que seu paciente precisa, tá? Para fazer o tratamento dele de maneira assertiva. E o outro mapa, que é o segundo mapa que nós vamos entregar aqui para você ter segurança total,
é o protocolo para revisão de clean check, que é o passo a passo, gente, do que você tem que fazer, porque na aula um a gente viu os erros que a gente não pode cometer. Na aula 2 a gente viu como corrigir esses erros, né? Só que você não pode fazer de maneira aleatória. Ah, eu vou ver isso primeiro eu vou ver a tática, primeiro eu... Não, tem um método, existe um passo a passo que você tem que seguir para que você consiga fazer essa revisão completa sem deixar passar nenhum detalhe, né? E é justamente o mapa 2 que é o protocolo para revisão de clean check, tá? Mas antes da gente verificar e visualizar esses mapas, eu quero conversar um pouquinho com vocês, gente, sobre esse tema, que eu acho que é um tema super importante para a gente trazer aqui também, que é precificação. Por quê? Eu acho que as duas principais coisas que a gente erra quando a gente está começando a trabalhar com Invisalign é, na precificação, a gente fica assim um pouco perdido, como oferecer isso para o meu paciente, como que eu vou precificar o meu tratamento, né? E na parte do clean check, são esses dois requisitos que ditam o seu tratamento, né? Então, você tem que estar com uma precificação ali muito bem alinhada, porque se você não tiver uma boa precificação, uma boa maneira de apresentar o tratamento para o seu paciente, como que você vai conseguir fechar os tratamentos, né? E a partir do momento que você tem essa precificação, esse modelo de negócio ele bem estabelecido, você fecha os seus tratamentos e aí a partir do momento que você fechou, chega o momento de você fazer o seu clean check, né? Então não adianta nada você ter pacientes, você vender tratamentos com Invisalign, mas você não saber fazer o clean check, porque eu sei que aqui a gente está conversando com vários ortodontistas de várias regiões, né, do Brasil inteiro e cada um tem um cenário, né? Pode ser que você já trabalhe com Invisalign, pode ser que você esteja bem no comecinho. Então, pode ser que você venda muito tratamento, mas você está tendo problemas na resolução dos problemas do seu paciente, das más oclusões. Por quê? Porque você vende muito tratamento, mas você planeja sem método. Você não se atenta para os detalhes, você confia no técnico, né? E aí você aprova um planejamento no escuro e torce para aquilo dar certo, e aí você começa a ver problemas no decorrer do seu tratamento, de planejamento que não está sendo reproduzido da maneira que deveria na boca, de movimentos que não estão acontecendo, né? Então pode ser que esse seja o seu cenário. E pode ser que não, que você ainda esteja no começo da sua caminhada com o Invisalign, até com dificuldade de vender e oferecer isso para o seu paciente. E não adianta nada você conseguir oferecer se você não conseguir planejar depois também, né? Então, tudo gira em torno, gente, da segurança para você fazer o seu clean check. Mas você também precisa oferecer esses tratamentos da maneira correta. E eu, durante muito tempo, eu errei, tá? Nessa precificação. Lógico que quando eu quero alinhar aqui uma questão com vocês importante, gente. Quando eu digo precificação, modelo de negócio, vendas, cada consultório, cada clínica, cada doutor, cada dentista tem um contexto, tá? Isso é muito individual. Então, eu vou trazer aqui para vocês valores que são exemplos, apenas exemplos, tá? E você tem que contextualizar os seus valores de acordo com a sua realidade, com a cidade que você está, com o seu público que você atende, com o tamanho do seu negócio, se é uma clínica grande, pequena, os custos que você tem, né? Isso tudo você tem que pensar, tá? Mas o que que funcionou para mim, gente, a partir do momento que eu consegui, que eu comecei a aderir a esse modelo que eu vou apresentar para vocês, eu consegui reconverter mais tratamentos, tá? Então, eu não estou dizendo que é um modelo certo, não estou dizendo que também está errado, eu estou dizendo que é o que funcionou para mim. Estou trazendo aqui, abrindo para vocês a maneira exata como eu faço, tá? Então, hoje, como que eu ofereço para o meu paciente os tratamentos de Invisalign? A gente sempre trabalha uma entrada, tá? Essa entrada, ela diz respeito à questão do planejamento. Então, o seu paciente, ele sabe que o Invisalign é um tratamento de alta tecnologia, e você tem que mostrar esse valor para ele, tá? E como você vai mostrar? Com a comunicação que você vai ter com ele, né? Então, a primeira consulta é muito importante. Você tem que saber se portar diante do seu paciente, mostrando valor. Porque se o paciente está achando caro, é porque ele não viu valor naquilo, ele não viu prioridade, né? Ele não considerou algo importante. Por quê? Porque você comunicou para ele de uma maneira que não passou isso para ele, né? Então, a entrada a gente explica que é uma entrada para justamente cobrir os custos de planejamento. E aí você pode fazer até um combo, que é o que geralmente eu faço, tá? Olha, essa entrada, paciente, você vai ter um software de planejamento que a gente vai fazer todo o seu planejamento digital do seu tratamento. Você vai fazer a sua documentação ortodôntica, por exemplo. Então, vamos supor que você não tenha o iTero no seu consultório. Eu tenho no meu. Mas às vezes você não tem, ainda está, né, com receio de ter um scanner. Você vai encaminhar o seu paciente para uma clínica radiológica para fazer a documentação dele.
Às vezes você conversa com a clínica da sua cidade, olha, clínica, eu vou passar a encaminhar meus pacientes com exclusividade para você fazer a documentação ortodôntica. O que que você consegue fazer para mim de valores especiais com a minha indicação, né? E aí você cria ali um bem bolado com a sua clínica radiológica, em que você faça o pagamento para essa clínica e tira essa responsabilidade do paciente. Porque isso mostra, gente, cuidado com o seu paciente. Hoje em dia, todo mundo está muito corrido, você tem que acolher seu paciente e resolver o problema dele. Tá? Então, ele vai entrar na sua clínica, você não tem artério, tá tudo bem. A documentação está inclusa dentro da entrada que você vai oferecer para o seu paciente. Uma limpeza, o que te custa colocar uma limpeza nesse procedimento, não é mesmo? Você vai fazer ali uma profilaxia, passar um ultrassom, isso é um procedimento que você pode fazer de maneira muito rápida, muito simples para você, né? Então você faz um combo ali para ele dar o start no tratamento. Você vai falar, paciente, você não precisa preocupar com nada, tá? Eu vou resolver tudo para você. Isso é muito raro da gente ver, gente, uma pessoa que vai resolver a sua vida. Geralmente, quando você vai no médico, por exemplo, aí o médico te dá um pedido de exame, aí você tem que ir no convênio aprovar, depois você tem que marcar, e você tem que pegar lá de volta, você tem que ligar no médico. Então, você fica naquela loucura. Imagina você chegar no médico e falar assim: olha, fica tranquilo, eu vou resolver tudo, tá? Tá aqui, eu vou autorizar, você vai nessa clínica, já está agendada, a pessoa vai estar te esperando para fazer, o exame vem direto para mim, não precisa voltar lá, tá tudo incluso, tá no valor. Então, isso é algo que o paciente ele sente valor, ele entende aquilo como um valor, como um cuidado que você está tendo com ele. Então, é assim que eu trabalho. Esse valor da entrada pode variar de acordo ali com o que você achar que a precificação atende no seu consultório. E você vai colocar esse combo, start do tratamento, tá? Depois, gente, eu ofereço a compra do aparelho da Invisalign através de um parcelamento que a gente faz direto da plataforma da Invisalign, que é o Invisalign Pay. Se você está aqui comigo e está muito recente, talvez você não conheça e não saiba mexer nessa plataforma. Mas eu consigo te falar que é a melhor maneira de você vender o aparelho para o seu paciente, por quê? Porque isenta você da responsabilidade de ter que pagar à empresa, a Invisalign, o custo desse aparelho, tá? Você vai simplesmente repassar esse custo ao paciente e tudo dele que entrar para você é seu. O aparelho está pago. E acredita em mim, porque eu já fiz de maneira a receber do meu paciente para depois pagar a Invisalign, e isso atrapalha muito o caixa. No meu caso, por exemplo, atrapalhou. Por quê? Porque a gente sabe que o aparelho tem um custo maior, mas que se você usar o Invisalign Pay, as possibilidades de pagamento dentro dessa plataforma flexibilizam muito para o seu paciente conseguir adquirir esse aparelho, tá? Então, é a maneira que eu trabalho e é o que eu indico aqui os doutores fazerem para aumentar a taxa e a conversão dos seus tratamentos. E depois que o paciente adquiriu o aparelho pelo Invisalign Pay, você vai negociar com ele a parte do seu tratamento. E na minha clínica eu faço a opção de pagamento no boleto ou no cartão, tá? A compra do aparelho, ela geralmente tem que ser no cartão. Inclusive, a Invisalign Pay, ela oferece a possibilidade de passar dois cartões diferentes. Então, às vezes o paciente não tem limite, eu vou pegar emprestado ali o cartão da minha mãe e vou passar o meu. Já aconteceu comigo, gente. O importante é o paciente, você dá possibilidade, tá? Para o paciente. Então, a Invisalign Pay pode passar até dois cartões. E como o paciente já usou o cartão para fazer essa compra, alguns preferem ainda usar o cartão, mas tem uns que às vezes não tem limite, não tem essa possibilidade. Você oferece parcelamento no boleto, que é algo que funciona muito bem para mim. Eu tenho um sistema operacional de prontuários que é o Clinicorp, e através desse sistema eu faço a geração dos meus boletos e eu entrego como se fosse um carnezinho ali para o meu paciente. Ele tem ali as parcelas mensais no boleto referente ao tratamento, ao aparelho. Ele já pagou para a Invisalign e esse boleto vai ser referente à parte do tratamento dele, tá, gente? Então é assim que funciona o meu modelo de negócio, que eu estou aqui mais uma vez dizendo para vocês, que é o modelo mais certo, não é o ideal, também não está errado. Isso aqui foi o que funcionou para mim e é o que eu acredito que é o meu método que eu utilizo para vender os meus tratamentos no meu consultório. E hoje eu vivo 100% de Invisalign no meu consultório, tá, gente? Então, eu sou ortodontista, eu não trabalho em nenhuma outra área. Não faço canal, não faço limpeza, eu não tenho nenhuma outra especialidade. Eu faço somente orto e todos os meus atendimentos são 100% Invisalign. Ah, você não tem um aparelho fixo? Não, gente, eu não tenho nem bracket, eu não tenho nada mais de aparelho fixo no meu consultório, tá? Eu vou te confessar que eu não sei nem fazer uma ativação mais no aparelho fixo, porque a gente vira tanta chave dos tratamentos com Invisalign. Então, esse é o meu fluxo e foi assim que eu consegui converter a maioria, todos praticamente, meus pacientes, tá bom? É um modelo de negócio que eu sugiro vocês experimentarem, tá?
E aí, deixa eu falar com vocês a questão de rentabilidade, né? O que que eu penso? Eu gosto sempre, gente, de motivar vocês a se valorizarem como profissionais, tá? Eu acho que a gente tem que ter essa valorização de profissionalismo, da dedicação que nós temos, porque eu vejo muito os dentistas, às vezes, não se valorizarem, eles mesmos não se valorizarem, né? Então, às vezes, cobram um valor muito barato. Não tô falando aqui que é certo e errado, tá, gente? Isso é um assunto delicado de tocar, né? Mas eu só tô expressando a minha opinião agora, minha opinião pessoal, inclusive, tá? Que você pode ou não concordar comigo, mas que eu considero que é algo importante, você se valorizar como profissional. Por quê? Para você ser dentista não foi fácil, você teve que fazer uma caminhada longa, você teve que fazer uma faculdade árdua, difícil, tá? Você teve que fazer uma especialização, você às vezes teve custos altos para você se especializar, né? No seu consultório você tem um custo alto para trabalhar. Então você tem que se valorizar. Fora que você é um profissional altamente capacitado e especializado, um profissional da saúde, gente, que entrega resultado para o seu paciente, né? Então eu penso que a gente tem que se valorizar em primeiro lugar, porque somente a gente se valorizando, o nosso paciente também vai nos valorizar. Né? Então, o que que eu penso? Que você não pode ganhar menos do que um lucro de 5 a 7 mil, gente. Isso é o mínimo, mínimo. Assim, eu peguei a régua mínima do mínimo do mínimo. E você não pode ganhar menos do que isso em um tratamento com Invisalign. Por quê? É inadmissível você ganhar menos, por exemplo, que o valor do aparelho. Você me entende? Então, a empresa Invisalign é uma empresa excelente, é a melhor, tem uma alta tecnologia, é a melhor ferramenta que você poderia oferecer para o seu paciente, mas ela não está acima de você. Você é a autoridade clínica do seu consultório. Você é o profissional especializado capaz de entregar esse resultado para o seu paciente, não é o Invisalign. Aquele aparelho não faz nada sozinho, aquela placa não vai fazer nada sozinho se não tiver a sua cabeça por trás, pensando, planejando, né, dedicando pelo seu paciente. Então, você é muito mais importante do que o aparelho. Então, você não pode nunca aceitar ganhar menos do que o paciente paga no valor do aparelho, não é mesmo? Eu acho que vocês vão concordar comigo nesse quesito. Então, faz uma conta básica. Se vocês têm um lucro mínimo ali de 5 a 7 mil e conseguem, com aquele modelo de negócio, flexibilizando a venda para o seu paciente, vender pelo menos 3 casos no mês. Ai, Manuela, nossa, é muito, gente, é possível, tá? É possível. Eu digo para vocês que é. Você vai estar deixando de ganhar 252 mil no ano. Olha o tamanho da oportunidade que você perde por não ter segurança de fazer o seu clean check. Por quê? Você vai avaliar um paciente, você vai olhar que ele tem uma má oclusão, mordida aberta. Com o aparelho fixo, você sabe tratar esse paciente, você vai ganhar tanto. Com o alinhador, você conseguiria ganhar muito mais, mas você não sabe fazer o planejamento desse paciente, como que você vai tratar ele com o alinhador? Consegue me entender? Que tudo gira em torno da segurança para você fazer o seu clean check, né? Então, é uma oportunidade, gente, que está ficando na mesa, né, de tratamentos que você deixa de realizar e rentabilizar. E hoje, para vocês terem uma ideia, essa informação ela é real, tá, gente? O mercado de alinhadores ortodônticos representa apenas 5% do nosso mercado da ortodontia, gente. Olha como que isso está pequeno ainda. Vai chegar um momento em que a ortodontia digital ela vai dominar o nosso mercado. E os aparelhos ortodônticos fixos, eles vão deixar de ser a preferência do nosso paciente e os alinhadores vão ser a única possibilidade que o seu paciente vai querer de tratamento para ele. E aí, nesse momento, quando isso acontecer, várias pessoas já vão estar na sua frente, entendendo sobre planejamento, sabendo fazer o tratamento, dominando as ferramentas, e você vai estar ali tentando começar a entender como isso funciona, né? Então, a hora da gente entender isso é agora, porque você vai se especializar e quando esse boom acontecer, você vai estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você vai estar fora do mercado dentro de alguns anos, tá, gente? Isso é uma previsão que vai acontecer. E aí, gente, eu trouxe para vocês um exemplo, tá, gente? Isso aqui é só exemplo, para vocês verem que, às vezes, quando eu escuto muito assim, eu não consigo fazer tratamento com Invisalign, meu paciente acha caro. Eu não consigo vender porque é muito alto o valor. Então, olha esse exemplo que eu quero trazer aqui para vocês de um tratamento Moderate, tá? E eu estou usando aqui os valores menores dos menores possíveis que eu poderia usar. Com você tendo um lucro de 5 mil reais, que é aquele lucro mínimo que a gente comentou, tá? Então, na entrada, você vai oferecer essa entrada por 500 reais por seu paciente. Eu não tenho 500 reais, posso dividir em duas vezes a entrada? Faz 250 à vista, 250 quando chegar seu aparelho, que é daqui 25 dias, mais ou menos, que chega no Brasil, né? Flexibiliza.
No Invisalign Pay, gente, isso é um valor real, tá? Que eu trouxe para vocês. Parcelar o tratamento Modric no cartão em 18 vezes, fica uma parcela de R$ 232, tá? Parcela em até 18. E aí você pode, por exemplo, fazer uma manutenção, e eu quero já falar que manutenção não vai existir. É a última vez que eu falo essa palavra aqui com vocês, porque você vai também tirar essa crença do seu paciente que é manutenção, não é. Você vai cobrar o acompanhamento do tratamento desse paciente, tá? Manutenção é cultura do aparelho fixo. Você vai cobrar esse acompanhamento de tratamento em também 18 vezes. 18 vezes, gente, é mais ou menos o tempo que o seu paciente vai levar no tratamento Moderate, tá? É de 250. R$ 250, eu acredito que esteja muito semelhante a uma manutenção de aparelho fixo. Eu acredito que o mercado hoje esteja assim. Pode ser que na sua cidade não, pode ser que na sua região não, mas eu peguei uma média ali, que é um valor médio, que você também, né, encontra manutenções de aparelho fixo desse valor. Então, eu não coloquei nem a mais, hein? E aí, gente, se você somar a entrada do seu paciente, vai ser 500. Se você somar o que ele gastou no Invisalign Pay no cartão com o seu tratamento, ele vai ter uma parcela de R$ 482. Você vai apresentar isso aqui para o seu paciente. O paciente vai falar, doutora, 482 é uma parcela alta para mim. O que que você vai fazer? Negocia com o seu paciente, gente. Joga um pouco mais na entrada, parcela essa entrada em mais vezes e diminui. Quanto que fica bom de parcelamento para você? 400 já melhora? Né? Então você vai conversar, você tem que desmistificar, gente, conversar sobre valores com o seu paciente, tá? Outra indicação que eu dou para vocês aqui, você que vai negociar o seu tratamento com ele. Você fez toda a consulta de avaliação, ele confiou em você, você criou uma conexão com ele, e aí depois você delega o orçamento para a secretária para passar para o seu setor financeiro. Não, gente, faz você a apresentação do orçamento para o seu paciente. E entende a necessidade dele. Ó, eu vou então diminuir essa parcela. Sua entrada vai ser de R$ 1.000, mas aí você vai me dar 500 agora à vista, e aí eu te dou um prazo de 6 meses e você me dá mais 500. Por quê? Porque o aparelho, ele já pagou para a empresa. Agora tudo que entrar é seu. Então, não interessa o jeito que vai entrar para você. Ah, você vai dar um prazo de 6 meses, mas você vai receber aquilo em algum momento, entendeu? Então, eu gosto muito de flexibilizar para o meu paciente. E vocês têm que tirar essa crença de que, ah, meu paciente acha caro, meu paciente não tem dinheiro. Isso é você que pensa, tá? Porque eu atendo pacientes que querem me pagar à vista. E eu atendo pacientes que eu tenho que parcelar, que eu tenho que enquadrar a parcela, que eu tenho que ramificar a entrada em lances durante o tratamento com espaço entre as parcelas, que eu tenho que esmiuçar a negociação para o paciente conseguir fazer, tá? Então, isso às vezes é uma crença que está na sua cabeça. Meu paciente não tem dinheiro, meu paciente não vai pagar. Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é tirar essa timidez de conversar de valores com seu paciente e tirar essa crença que te limita. Porque se você apresenta um orçamento, você mesmo já achando caro, seu paciente vai achar caro também, não é? Então, assim, se valoriza, negocia com o seu paciente, flexibiliza, que você vai ver que você vai chegar em um denominador comum que o paciente consegue fazer o tratamento, tá? Isso é o que eu faço no meu consultório, é o que eu tô trazendo aqui de coração aberto, gente, sem segredo nenhum mesmo. É assim, tá? Que eu trabalho, é assim que eu fecho os meus tratamentos. E eu experimento vocês a pensarem sobre tudo isso que a gente conversou agora, tá? E aí, gente, olha o comparativo bobo que a gente não para pensar, a gente não para fazer essa conta. A gente, como dentista, não gosta muito de conta, né? Eu falo por mim, tá? Não gosto de ficar fazendo muita conta. Matemática não é minha praia, mas tem hora que a gente precisa parar um pouquinho e fazer algumas contas. Então, olha essa conta que eu trouxe para vocês, um comparativo. Se você pega uma entrada de R$ 500 para o seu planejamento digital, do seu tratamento Invisalign, o paciente vai pagar 18 parcelas de 482, que foi isso aqui que nós vimos nessa simulação. Você somando tudo isso, seu tratamento está dando R$ 9.176, certo? Olha aqui um comparativo de um tratamento com um aparelho de safira. Gente, não me venha comparar um Invisalign com bracket metálico. Você acha que é leal? É desleal essa comparação, né? Mas mesmo que você queira comparar, vamos seguir aqui o raciocínio. Um aparelho de safira, você vende aí um autoligado, um aparelho de uma marca melhor, você vai ter que utilizar em cima desse aparelho, lógico, é de safira. R$ 2.000 para o seu paciente. A manutenção eu coloquei a mesma, tá, gente? Sendo que com o Invisalign você pode criar uma condição de uma manutenção até mais elaborada. É um produto de alto padrão.
mas coloquei o mesmo valor. Só que, gente, o aparelho fixo, a gente sabe quantos tratamentos você não fez que durou 2, 3 anos. A gente sabe que existe uma etapa a seguir com o aparelho fixo, que a gente não consegue pular muita etapa, a gente não tem muita previsibilidade. Então, a gente acaba fazendo tratamentos maiores mesmo, né? Então, se você somar um tratamento com aparelho fixo, que o paciente vai gastar um tempo maior, com um aparelho de Safira que é mais ou menos semelhante à estética, né, do Invisalign, olha como que o aparelho fixo consegue, às vezes, gente, ficar mais caro que o próprio tratamento com Invisalign. Você já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar nisso ainda, gente, pare para pensar nisso. Agora, se você não parou para pensar nisso, você já sabe e você tem que mostrar isso para o seu paciente. Ele tem que entender, porque o seu paciente também não sabe fazer essa conta, né? Então, um comparativo simples. Ah, não, mas eu não vou vender, eu vou vender o metálico, mas eu vou pôr de graça o aparelho e vou cobrar só a manutenção. Então, tá bom, deixa eu fazer aqui que eu sou ruim de conta, vou fazer aqui no meu celular. Então, você vai cobrar 36 vezes de R$ 250. Você está cobrando 9.000 no final do seu tratamento. Então, quer dizer que por R$ 176 a mais, o seu paciente vai ter um aparelho mais confortável, mais rápido, com mais tecnologia, mais higiênico, com mais liberdade para ele comer, sem machucar a boca dele. Você acha que ele não vai querer pagar R$ 176 a mais? Então, gente, tudo é a maneira como você se comunica, tá? Tudo é a maneira como você se comunica. E talvez você tenha que tirar algumas crenças, que eu vejo muito, essa dúvida surgiu, eu não consigo vender porque é caro, não acho que é caro, você tem que tirar primeiro essa crença de você, para depois você conseguir transmitir tudo isso para o seu paciente, tá? Só que aí a gente tem que pensar, não pode ser menos do que isso aqui, gente. Não, não deixe a nossa profissão banalizar como aconteceu lá atrás e começa a cobrar barato só porque você quer fazer a Invisalign. Isso não existe, tá? Então você tem que focar em um lucro mínimo maior que o aparelho que você está vendendo para o seu paciente. E dentro de 3 casos que você vende por mês, você vai ter essa rentabilidade no final de um ano que você está tratando com o Invisalign, né? Mas lembrando que não adianta nada você não ter segurança para fazer os seus tratamentos. Então, você vai vender o Invisalign, mas aí depois você vai conseguir entregar resultado para esse paciente, né? Então, foi justamente pensando nisso, gente, que eu criei a mentoria CleanCheck na prática. Por quê? Porque tudo gira em torno disso, né? E essa mentoria, ela é justamente para te ajudar a ganhar segurança em tratamentos com Invisalign e aumentar o seu faturamento. E eu ainda jogo 7 dias, porque o conteúdo que tem dentro dessa mentoria, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, é um conteúdo muito prático e direto ao ponto, separado por tópicos, que você consegue, em uma semana de estudo, colocar todo o conteúdo que você precisa em dia para já começar a aplicar e colocar em prática no seu CleanCheck, né? E aí, gente, pensando nisso, eu quis trazer para vocês um conteúdo de dentro da minha mentoria, tá? Eu quero dar aqui para vocês hoje um conteúdo que eu acho que é de extrema importância para você que vai trabalhar com Invisalign dominar, que é justamente o editor de planos e o controle 3D. Por quê? O editor de planos e o controle 3D é a principal ferramenta de edição do seu CleanCheck. Então, aqui atrás, a gente já falou tudo sobre precificação, vocês já entenderam o meu ponto de vista, já entenderam essa mudança de mentalidade que vocês têm que ter. Só que não adianta nada a gente precificar, vender, ter paciente e não saber mexer no controle 3D, não saber mexer no editor de planos. Então, pensando nisso, gente, eu preparei para vocês uma aula de dentro da minha mentoria, tá? Que eu vou abrir aqui agora, deixa eu achar aqui o slide, ó. Então, gente, essa aqui é a interface, tá? Da mentoria CleanCheck na prática. É uma aula que eu dou dentro da mentoria mesmo e que eu trouxe para vocês nessa terceira aula, porque ela vai contribuir para vocês terem a segurança total que vocês precisam e para a gente linkar com o mapa que eu vou entregar no final da aula da segurança total para vocês. Então, gente, o editor de planos é uma das ferramentas que a gente mais vai utilizar na hora de fazer a revisão do nosso CleanCheck. E como eu falei para vocês, ele permite fazer revisões que antes eram necessárias serem solicitadas por técnico. Então, alterações de estagiamento, alterações de modificar a estratégia do tratamento. Eu quero tirar IPR, eu quero colocar IPR, eu quero fazer um jump mandibular. Então, tudo isso a gente só conseguia pedir para o técnico. Agora, com o editor de planos, a gente tem essa possibilidade. E isso otimiza o nosso tempo, né? De cadeira, de tratamento, de computador. Então, você vai ver que você que trabalha com design
você fica muito mais focado no planejamento do que na hora clínica ali, porque o dia a dia do Invisalign, gente, é um abraço. Trabalhar com Invisalign, eu falo que é um abraço. Você não tem fio, você não tem dobra para fazer, você não tem borrachinha, você é lindo, gente, é simplesmente lindo. Eu sou uma entusiasta, então eu realmente motivo e estimulo vocês a pensarem sobre ter esse dia a dia no consultório de vocês, tá? Então, falando um pouquinho sobre editor de plano, gente, essa interface aqui, né, do CleanCheck, quando você volta um CleanCheck para você, você vai começar a modificar esse CleanCheck. E aí você vai clicar aqui em modificar plano. E uma informação importante, gravem isso, tá? Você sempre vai começar a modificação pelo editor de planos. Por quê? Se você clica direto no controle 3D, aí depois ele não te dá a possibilidade de voltar no editor de planos, tá? Essa é a regrinha do sistema. Eu não sei exatamente o motivo, mas é assim que funciona o fluxo, tá? Então você vai clicar em modificar, você tem que primeiro fazer o editor de planos, que é a mudança de estratégia do seu tratamento, e depois que você vai fazer o controle 3D. Então, cliquei aqui em cima do editor de planos, vai aparecer toda essa página para vocês. E aí, o que que é o principal ponto, gente? Qual que é o pulo do gato do editor de planos que vocês têm que conferir? Lembra que eu falei que o software, ele volta o clean check automático para você? Então, você tem que conferir porque quem vai definir a maloclusão do seu paciente é uma automação através de um algoritmo. E aí ele coloca aqui para você, ó, condições iniciais. E aí você vai conferir, porque aqui, por exemplo, o software ele julgou que o paciente é classe 3 e tem uma sobremordida normal. E aí, a partir dessa condição inicial que ele julga, que o seu paciente apresenta, que vai abrir as ferramentas para você fazer as edições no editor de planos. Então, por exemplo, aqui, vamos considerar que eu estou achando que esse paciente é uma mordida profunda. E ele colocou que tem a sobremordida normal. Aí, de todas as ferramentas de edições, eu não estou vendo aqui no meio mordida profunda. Ela existe, essa edição da mordida profunda, para a gente fazer as alterações aqui necessárias. Mas eu não estou vendo. Por quê? Porque foi considerada uma sobremordida normal. Então, a primeira coisa que você vai olhar é isso. Verifica se a condição inicial do software que ele detectou está de acordo com a condição fidedigna do seu paciente. Caso não esteja, você tem condição de alterar isso aqui, tá? Em condições iniciais. E a partir dessas condições iniciais, vai ser feita uma detecção, né? E vai ser exibido todas as ferramentas para você trabalhar, tá? E fiquem tranquilos, gente, porque são muitas ferramentas, mas vocês não vão mexer em todas, tá? Tem ferramenta aqui que eu nunca nem usei e nem vou usar, tá? Então eu quero trazer para vocês as principais. O que que você vai mexer muito aqui? Correção anterior-posterior, você vai configurar bastante, que é a questão de classe 2, classe 3, como você quer tratar o seu paciente. IPR, você mexe com bastante frequência. Apinhamento, você mexe bastante, que é uma configuração que a gente consegue abrir espaço para rotacionar. Eu mostrei ontem na aula 2, na última parte que a gente fez um clean check ali na hora, eu mostrei para vocês como que usa. Duas ferramentas aqui eu mostrei, a correção anterior-posterior e o apinhamento. Quem não viu a aula 2, depois volta lá na aula 2 e assiste, tá, gente? Então, alinhamento você usa muito, e eventualmente, se seu paciente for mordida profunda, você vai usar, e se for mordida aberta também. Mas essas duas ferramentas, elas só vão aparecer se aqui tiver configurado que o paciente é mordida profunda ou mordida aberta, por isso que você sempre tem que conferir, tá? E aí, como que você faz para fazer uma configuração aqui do editor de planos? Vamos supor que eu quero configurar a correção antero-posterior do meu paciente. Eu vou clicar, né, em correção antero-posterior aqui em cima, e aí eu vou tirar protocolo de preferência clínica. Por quê? Esse clean check foi feito baseado aqui, ó, protocolo de preferência clínica aplicado. O que que isso significa? O template, que é aquele global template, ou o seu template que você configurou, foi utilizado e aí ele pegou as preferências que você ajustou nesse template e fez o seu clean check. Mas pode ser que você queira mudar. E aí você tem que tirar a seleção. Você vai falar que você não quer o protocolo de preferência. Então você vem aqui e deseleciona, se é que essa palavra existe, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, você tira aqui a seleção do protocolo. Tirando a seleção, ele vai abrir para você as possibilidades de edição. E aí você vai seguindo passo a passo. Então, o que que você quer fazer com esse caso? Vai corrigir classe 1 de molar e canino? O que que você quer fazer no arco superior e no arco inferior? Então, é muito intuitivo. Você vai seguindo ali, ele vai te fazendo as perguntas e você vai respondendo o que você quer, né? De acordo com o diagnóstico do seu paciente, com o que você programou para aquele tratamento. Depois que você faz todas as configurações, você volta clicando aqui na casinha
E aí, quando você volta, o que você configurou vai ficar com uma bolinha azul. Então, perceba que aqui não tem nem bolinha azul, só na correção anterior-posterior. Por quê? Porque foi onde eu consegui fazer uma edição ali, e aí eu vou fazer o live update, e aquilo que eu configurei no editor de planos vai voltar atualizado, tá? Então, é assim que usa o editor de planos, gente. E aí, algumas ferramentas vocês não vão usar. Por exemplo, extração. Quantos casos de extração vocês pegam na clínica, né? Limite de movimento raiz é uma ferramenta super avançada que não usei, nunca usei, não vou usar. Espaçamento também é mais difícil de usar, dificuldade de movimento. Então, todas essas ferramentas a gente explica, né, detalhadamente dentro da mentoria, mas vocês têm que saber que essas que eu circulei são as mais utilizadas, tá? Que vocês vão usar com maior frequência. Então, feita a configuração, você vai fazer o live update e aí ele retorna com aquilo que você configurou. E o controle 3D, gente, o controle 3D, ele também é uma ferramenta que é muito importante para você fazer as edições dos seus casos, porém ele já é uma ferramenta mais antiga. A gente já tinha essa ferramenta, não é tão novidade, vamos dizer, né? E aí ele permite que você posicione o dente exatamente na posição que você deseja. Ele facilita muito, porque se você quer falar para o técnico que aquele dente precisa dar um toquinho para vestibular, um movimento muito mínimo, você não consegue essa comunicação com o técnico. É difícil. Então, no controle 3D, você tem o domínio total do seu caso na sua mão. E aí você está com o seu mouse ali configurando o controle 3D e fazendo o sorriso do seu paciente da maneira que você quer, né? Permite troca de attachments, permite também fazer alterações de PR, fazer alterações dos recursos Smart Force, que a gente já conversou, que são os Power Reads, os Byte Ramps, os attachments, né? Então, tudo que você quiser alterar, você consegue fazer no controle 3D. E aí, como que funciona? Você vai clicar em modificar plano. Depois que fez o editor de planos, lembra que a gente sempre faz primeiro o editor de planos, você clica no controle 3D e aí vai abrir essa página, onde a gente tem uma diversidade de ferramentas, tá? Essas ferramentas que eu circulei aqui para vocês são as ferramentas de visualização, onde você vai ver o seu modelo de lado, numa vista oclusal, na mandíbula, né? Então, para você conseguir girar, rotacionar ali o seu modelo para você visualizar. Essas outras ferramentas são ferramentas de planejamento. A maioria ativa os recursos aqui no CleanCheck. Então, por exemplo, se eu clicar em attachment, eu estou aqui vendo os attachments, né? Se eu clicar em attachment, eu deixo de ver, ele some, entendeu? É para ativar, aparecer ou não no CleanCheck. A oclusão é para ver os contatos oclusais ou não. O IPR é para ver que IPR que tem ou tirar essa visualização, né? As que eu mais utilizo aqui, gente, é a grade. Eu gosto muito dessa ferramenta grade, porque aí entra um quadriculado que você consegue medir, mensurar. Por exemplo, eu quero deixar o meu central bem niveladinho na borda incisal, então eu ativo a ferramenta grade, e aí tem várias linhas, né? Um quadriculado que você usa de referência para deixar a altura do central bem certinho, assim, bem milimétrico mesmo. E as mais utilizadas são o painel de estágio, que é onde você vai conferir os estagiamentos do seu tratamento, e a tabela de movimento, que é onde você vai conferir os movimentos que estão acontecendo, a magnitude desses movimentos. E, gente, não se preocupem com a tabela de movimento, porque quando a gente abre essa tabela de movimento, são muitos movimentos, né? Muitos números na nossa frente. Mas cada maloclusão tem um ponto de atenção que você tem que dedicar na tabela de movimento, tá? Então você não precisa olhar tudo para todos os casos. No caso de mordida aberta, vai ter a linha ali de movimento que você tem que dar uma atenção maior. No caso de classe 2, vai ter a linha, que é a quarta linha de translação mesodistal, que você tem que dar uma atenção maior. Então, para cada caso, você vai dar uma atenção especial nessa tabela de movimento. E na mentoria, a gente separa por caso, tá? Então, você vê, clean check de classe 1, como que eu faço? Clean check de classe 2, como que eu faço? Mordida aberta, como que eu faço? Então, facilita você saber como que você vai lidar com o seu clean check para cada nova oclusão que aparecer no seu consultório, tá? Esses aqui são todos os recursos que você consegue movimentar o seu dente. Então, clicando em cima do dente, ele fica assim branquinho. E aí você vai seguir a orientação dessas setas, tá? Então, esse movimento, por exemplo, é intrusão e extrusão. Para cima é intrusão, para baixo é extrusão, né? E aí você vem clicando aqui, é na primeira linha que a gente faz essa modificação de extrusão e intrusão. Clicou no verdinho, vai intruir. Clicou no azulzinho, vai instruir. Eu recomendo clicar aqui nessa coluna do que fazer direto com o seu mouse, tá? Porque isso pode perder o controle do movimento.
e cada coluna faz um movimento, intrusão, extrusão, translação vestibulolingual, translação mesodistal, rotação. Aqui eu já sei de cor, porque eu faço isso muito. Você vai decorar uma hora, mas se você não precisa saber de cor, se você parar o seu mouse em cima, ele vai te falar o que que é cada ferramenta. Ah, eu quero rotacionar um dente, vai passando o mouse aqui, vai chegar uma hora que ele vai te mostrar onde que é a rotação, e aí você sabe que é essa ferramenta que você vai utilizar, tá? Aqui seguindo adiante, quando você clica em recursos, é onde você tem a possibilidade de trocar a taxa, power reads, byte ramps. É a mesma coisa, não precisa decorar todos. Passando o mouse em cima, você consegue verificar qual que é cada taxa para você saber qual que você vai escolher, tá? Aqui na ferramenta arco, a gente trabalha expansões e contração do arco. É muito legal no caso de mordida cruzada, você quer expandir, fazer uma sobrecorreção, você pode trabalhar a ferramenta arco para fazer essas correções de expansão do arco como um todo, tá? É bem interessante, aqui tem todas as medidas, mas lembrando, né, gente, todas essas medidas são medidas de apoio. Você não vai fazer uma expansão baseado na medida. Você tem o seu olhar clínico de ortodontista para saber o que, que o seu paciente precisa, tá? Então não deixe esse software te confundir a sua cabeça com tantos números. A sua visão clínica, o seu conceito ortodôntico está acima disso aqui, tá? Você só vai ter que saber aplicar isso dentro do sistema, mas não é o número que vai mandar em você. É você que vai ver o que, que vai funcionar visualmente, que vai representar clinicamente na boca do seu paciente e definir isso, tá? Aqui adiante temos os IPRs, então aqui a gente consegue fazer todas as configurações de IPR. Inclusive, essa ferramentinha é uma informação que muita gente não sabe, que você clicando aqui, você permite valores maiores de IPRs, não recomendado. A Invisalign, ela permite até 0,5 milímetros de IPR, mas às vezes pode ser que em algum caso, você tem um dente ali que é um provisório, que vai fazer uma peça, você quer fazer um IPR maior por algum motivo, você tem que clicar aqui e permitir esses valores maiores para você conseguir fazer no seu clean check. Essa informação é rara, viu, gente? Anotem essa informação, isso aqui quase ninguém sabe. E aqui, gente, os comentários, né? Então, por mais que a gente tenha todas essas ferramentas de edição, você não deixa de enviar comentários para o técnico. E é aqui que você escreve. E outra ferramenta que quase ninguém sabe é essa câmerazinha que está escrito aqui, captura de tela. Isso aqui é muito legal, gente. Presta atenção nisso. Você vai colocar o seu clean check ali, a visão que você quer, por exemplo, aqui nessa vista oclusal. E aí você tira uma fotinha clicando em cima dessa câmera aqui. Você vai fazer um print dessa tela. E aí, com esse print, você vai se comunicar com o técnico. Por exemplo, aqui esse dente 24 tá precisando de uma rotação, ainda não tá com a margem aqui dele proximal alinhada, tá vendo? Então, você vai falar para o técnico, tira a foto, note que nessa vista oclusal o dente 24 não está com a rotação adequada. Eu peço que você realize a rotação até fazer o ponto de contato adequado com o dente 25, 26. Aqui é um caso de extração, né? 25 e 26, provavelmente. 24 e 26, provavelmente. 25 e 26. Ô, gente, já tô ficando aqui muita informação. Então é isso, gente. Você tira essa fotinha, tá? Você tira a foto da tela, aí o técnico vai ver o que você tá vendo. E aí você consegue se comunicar com o técnico de maneira muito mais clara. Não sei se você já sabia dessa informação. Se você não sabia, é uma informação super legal de você utilizar nos seus clean checks, tá? Então, gente, eu quis trazer toda essa interface, né, dessa mentoria para vocês. Por quê? Porque eu acho que é uma etapa importante de vocês entenderem como que é o funcionamento do editor de planos e como que é o funcionamento do controle 3D, e para vocês verem como que funciona ali dentro da minha mentoria, né? Uma aula lá de dentro que eu dou e que eu acho que é um passo essencial para você que quer configurar o seu clean check, para você que quer ter segurança em realizar os seus planejamentos e entender sobre o editor de planos e os controles 3D, tá? E aí, gente, vamos seguir aqui adiante, por quê? Mostrei para vocês a mentoria, mostrei para vocês a parte de precificação, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o mapa mental. Então, vamos lá, chegou a hora da gente conhecer o mapa, né, para segurança total. E aí, a gente vai começar com o mapa número um, que é o protocolo para seleção do produto, que é o portfólio, tá? Inclusive, dentro da mentoria, esse mapa é disponibilizado em PDF e também para você fazer edições, escrever, se você achar interessante, né, fazer anotações. E esse aqui, gente, é o mapa um, tá? Então, tira um print, tira uma foto dessa tela, é, imprime isso, plastifica e deixa ali do lado. É de verdade, gente, isso vai te ajudar muito na avaliação do seu paciente, tá? Porque se você tiver esse mapinha ali com você,
Ele vai te guiar e te direcionar na escolha do pacote ideal e você nunca mais vai errar no portfólio da Invisalign, tá? E a partir do momento que você não erra na origem, você não erra adiante, né? Então é muito importante você saber escolher o pacote ideal para o seu paciente. E a gente já conversou aqui, né, que você vai começar pela avaliação sagital. Classe 2 ou 3, ele precisa fazer uma distalização ou mesialização sequenciada, opte pelo comprehensive. E aí você vai seguindo, ó, a classe 1 tem correção de mordida? Tem. Quantos problemas o paciente apresenta? É só um? Pode ser Moldrit. Não, é mais de um, é uma mordida aberta e cruzada, então vai ser comprehensive. Então, se você seguir esse diagrama, ó, sem correção de problema, é só um alinhamento, nivelamento, é o light, você consegue definir o pacote do seu paciente, tá? E quando empatar, porque pode acontecer, por exemplo, o paciente é classe 1, tem uma correção de mordida, é somente um problema, a mordida é profunda. Mas aí você sempre vai verificar a severidade desse problema, tá? Então, pode ser que ele seja moderate, mas se o problema for muito severo, tem aqui te lembrando, ele pode ser que tenha que ser comprehensive, tá? Então, gente, com esse mapa mental, não tem como você errar na seleção, na escolha do pacote de tratamento do seu paciente, tá? Pera aí que minha boca secou de tanto falar com vocês, é muita informação. Vamos agora para o mapa 2. Então, gente, o mapa 2, como que ele vai funcionar? Ele é o protocolo para revisão do seu clean check, o passo a passo que você vai seguir utilizando todos esses conceitos que a gente já viu aqui na aula um, 2 e um pouco agora na aula 3 sobre o editor de planos e os controles 3D, tá? O mapa 2 é um passo a passo de 7 passos, são 7 passos, tá? Que você tem que seguir para conseguir fazer a correção do seu clean check. Então, como que funciona esse mapa número 2, gente? É um mapa mental onde você vai pegando todas essas informações nessa sequência, e aí depois que você pega todas essas informações, você está ali com um direcionamento do que você vai precisar editar no seu clean check, tá? Então, esse mapa mental tem justamente essa finalidade. Por quê? Porque é através desse passo a passo que você vai fazer esse preenchimento, que você vai abrir o seu clean check e vai falar, opa, não estou perdida. Ó, eu tenho aqui tudo que eu preciso fazer, né? O método PAC, gente, é um método que eu falo dentro da minha mentoria, que é um método que vai te clarear em relação à sua conduta no clean check diante de cada caso do paciente. É algo que eu não consigo explicar aqui em pouco tempo. Então, eu quero que vocês entendam que tudo isso que a gente falou aqui foi um conteúdo muito rico e eu espero de verdade ter contribuído para que vocês comecem a clarear um pouco mais sobre como que funciona esses clean checks, os planejamentos, né? Como que é que você precisa ter de raciocínio clínico e como que você tem que aplicar esse raciocínio no seu clean check para você fazer um planejamento assertivo. E, inclusive, trouxe insights também de fechamentos de casa e precificação para linkar, né, com o propósito da mentoria, que é justamente você ganhar segurança em fazer os seus tratamentos com o Invisalign e aumentar o seu faturamento. Só que, gente, isso que eu trouxe para vocês, para quem me acompanhou aqui, inclusive agradeço muito, né, a presença de todos que estiveram comigo na aula um, na aula 2, na aula 3, mostra que você está aqui realmente dedicado, mostra que você está aqui realmente buscando algo diferente. Você quer finalizar esse ano de um jeito que você comece 2026 de outro jeito. Né? Então, parabéns para você que me acompanhou nessa sequência. Mas você que esteve aqui comigo, você viu a pontinha do iceberg, tá, gente? Então, a gente ainda tem uma vasta informação, a gente ainda tem todo o iceberg ali debaixo do oceano que a gente precisa entender para de fato conseguir colocar isso em prática, tá? Isso é muito importante vocês saberem. E é importante vocês entenderem que tudo começa com a segurança para realizar os seus planejamentos digitais, tá? Então é a partir daqui que você vai conseguir fechar mais tratamentos, que você vai conseguir oferecer isso para o seu paciente, que você vai conseguir entregar, né? Porque não adianta nada você ter o paciente e não entregar resultado. E eu acho que a gente, como profissional da saúde, a gente formou porque a gente gosta de cuidar de outras pessoas, senão a gente teria feito outras áreas, né? Áreas humanas, exatas, a gente não estaria aqui cuidando de outro ser humano. E é uma responsabilidade muito grande o paciente confiar no nosso tratamento e a gente, de repente, não entregar um resultado à altura daquilo que ele merece, né? E para você que está aqui me assistindo, e já tem muitos tratamentos que você faz com aparelho fixo, saiba que tá tudo bem, né? A gente, como ortodontista, fiz muitos anos de aparelho fixo, foi isso que me trouxe até aqui. Mas vocês têm que entender que daqui para frente, gente, isso é o futuro, já é muito presente, mas isso é o futuro da nossa ortodontia. Você tem que se inteirar, você tem que se abrir para o novo.
Aproveita que a gente está no final do ano. Você está fazendo tudo igual até agora. E se você está aqui, você quer mudar. Você quer fazer um 2026 diferente. Você não está satisfeito diante do cenário que você se encontra. E você precisa, não é nem questão de querer, eu sei que você quer. Mas você precisa, porque senão você não vai estar contextualizado dentro do nosso mercado de ortodontia digital, né? Então, você que está aqui comigo já sabe que isso é importante, né? E você já está aqui dando um passo além, à frente de muita gente que está atrasado já, né? Na busca desse conhecimento. E, gente, não saber fazer a segurança, não saber fazer o seu clean check, não ter segurança para fazer os seus planejamentos, te traz custos invisíveis. Eu acho que no meu caso, o custo maior, porque eu passei por altos e baixos, né, gente? Então, eu comecei fazendo Invisalign, tentando, errando e acertando. Lógico que todos os meus pacientes, no final, eu entreguei o resultado para eles. Porém, foi a trancos e barrancos, errando, acertando, observando, recomeçando, né? E você não tem que passar por essa caminhada. Por quê? Porque hoje, se eu estou aqui passando um pouquinho da informação que eu sei para vocês, é porque justamente eu já passei por tudo isso e eu já sei o que funciona e o que não funciona. Então, é muito bom quando você tem alguém que te direciona. Se eu tivesse lá atrás a oportunidade de ter uma pessoa que pegou na minha mão e me guiou e me mostrou o caminho, eu teria eliminado muitos problemas nessa caminhada, né? Eu teria evoluído muito mais rápido, eu teria rentabilizado, eu teria faturado muito mais, porque eu perdi tempo tentando acertar, né? E essa perda de tempo, gente, não volta, né? E você planejar sem método te faz perder tempo. E além de tudo, se você é um dentista que tem responsabilidade, eu sei que você tem, que todo mundo que está aqui comigo, gente, é exemplar, vocês estão dedicados em busca de conhecimento, né? Então você é preocupado com o seu paciente, você quer dar retorno, você quer entregar resultado. Você quer trabalhar com Invisalign, mas se você não sabe fazer o seu clean check, você tem que ir em busca de alguém que sabe. E existem essas mentorias, eu mesmo faço esse serviço, tá, gente, de mentoria. Então, a pessoa me procura, eu faço o clean check dela, eu deixo assertivo, previsível, exatamente do jeito que vai funcionar. Uma mentoria dessa gira em torno de R$ 600. E se você fecha ali aquele caso que a gente deu lá atrás, de 3 casos, né, aquele exemplo que nós citamos, no ano você gastou R$ 21.000 em mentoria, e você continua sem saber fazer o seu clean check, né? Então, foi para isso que você formou? Para poder colocar a autonomia do seu tratamento na mão de outra pessoa? E tá tudo bem se você quiser também seguir por esse caminho, tá? Mas eu mesmo faço esse serviço, mas é algo que eu não indico, é algo que eu acho que não vai te rentabilizar. Pelo contrário, vai te fazer perder dinheiro, né? Porque você vai ter que pagar ali. Fora o lucro que você deixa de ganhar, que é, gente, um mar de oportunidades, tá? Os alinhadores ortodônticos representam 5% do mercado, você está surfando a crista da onda. Você que consegue agora dominar o sistema, fazer planejamentos e oferecer tratamentos com alinhadores com o melhor sistema do mundo para o seu paciente, você está à crista da onda. Por quê? Porque são só 5% do mercado que isso representa. Então, é uma oportunidade muito grande que você está deixando passar. Um faturamento de 3 casos no mês que você faz, de 252.000 por ano, né? E aí, gente, foi pensando em tudo isso que a mentoria CleanCheck na prática surgiu como uma oportunidade exclusiva para esse grupo que está aqui comigo agora, tá? Então, para você não ter que gastar 21.000 no ano de mentorias de terceiros, para você não deixar de lucrar 252.000 por ano, para você que está aqui hoje comigo, que eu sei que é uma pessoa dedicada à mentoria CleanCheck na prática, está com a oportunidade de 12 parcelas de R$ 258 ou 2.497 à vista, né? Então, se você fez essa continha, eu gosto muito de fazer continha assim, embora eu seja ruim de continha, gente, eu faço tudo na calculadora, mas eu aprendi que a gente tem que parar para pensar, a gente tem que parar para fazer conta, porque é só assim que a gente vê o que que nós estamos perdendo. E a gente vê as oportunidades que a gente poderia abraçar e perde por falta de parar para raciocinar. Então, fazer uma continha na ponta do lápis, gente, esse valor que eu estou trazendo aqui para vocês da mentoria é menos de R$ 7 por dia. O que que você faz com R$ 7 por dia? Né? Você compra um lanche, às vezes nem um chocolate que você gosta, você compra com R$ 7 por dia, né? Então, você acha que R$ 7 por dia é um investimento que vale, né? Você ter de investimento para você realmente buscar esse conhecimento, começar um ano diferente, rentabilizar, mudar a estrutura do seu consultório? Porque é possível, eu tô te falando que é, tá? E eu vou te mostrar que é porque eu cheguei nisso, então eu sei o caminho que você tem que percorrer, e é isso que eu quero te mostrar, né? Uma parcela de R$ 258, a gente que é mulher sabe que não faz nada. Então, você vai num salão, você faz uma unha, você pinta o cabelo, você faz uma escova, uma maquiagem, você já gastou esse dinheiro.
né? Para você que é homem aqui que está me acompanhando, você enche o tanque com esse valor, você do mês acabou, não tem que pôr gasolina de novo. É um valor que você gasta com a sua família num restaurante, em um bar que você sentou ali do final de semana, né? Então é um dinheiro que você está gastando que você poderia estar investindo em você. Né, em conhecimento, em rentabilizar para o seu negócio, que é o seu ganho, é do que você vive. Não é mesmo? Então, essa oportunidade, gente, eu quis trazer para vocês, junto com todo esse conteúdo que a gente conversou aqui, né, que eu acho que foi muito importante, muito esclarecedor, e eu espero mesmo, né, ter ajudado com todo esse conteúdo, mas ela não é a única oportunidade que eu estou trazendo para vocês, tá? Além de ser uma ótima oportunidade, a gente ainda tem algumas questões de acompanhamento, porque realmente eu sei que você precisa é, passar por alguns processos para conseguir deslanchar em tratamentos com Invisalign, tá? Então, além das aulas, que você vai dominar todas as ferramentas do CleanCheck, entender como que funciona a parte de planejamento digital, dentro da mentoria, a gente tem alguns outros acompanhamentos que a gente oferece, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o e-book de Attachment, um e-book de guias de melhores computadores para CleanCheck. Até nisso a gente pensou, porque se você vai trabalhar com CleanCheck, você precisa ter um equipamento adequado. Ontem mesmo surgiu essa pergunta, né? Qual que era ali onde eu abria, né, o meu software, se era o navegador o Chrome, onde que era para funcionar melhor, porque a gente sabe que dependendo do seu equipamento, o live update trava, você não consegue trabalhar. Né? Então a gente separou um guia ali de melhores computadores, porque a gente, como dentista, não sabe nada, né, gente? Eu falo por mim, tá? E você também deve ter pouco conhecimento, né, sobre computador, computação. Isso não é um problema, tá? Porque mesmo que você não saiba nada. Nossa, Manuela, olha, eu vi o computador chegando, eu sou um dentista já que trabalha há muitos anos, eu sou totalmente analógico, eu não sei nem, minha filha, meu filho, meu neto tem que me ajudar a mexer no computador. Gente, tá tudo bem, você acha que eu sei mexer no computador? Eu não sei. Eu sei ligar e desligar o computador. E não é por isso que você vai deixar de mexer no software, porque o CleanCheck você vai ter um método, um passo a passo que você vai seguir, que basta você saber isso, tá? Você não tem que saber mais nada de computador e até qual computador você tem que usar. A gente deixou ali para você escolher do mais barato, do mais caro, Windows, Mac, de todos os modelos que você preferir, se for o caso de você já estar na hora de trocar o seu computador também. Se não tiver, você vai olhar a configuração do seu computador, se bater com aquele que está ali, tá legal, né? O e-book de Attachment, gente, é essencial. Trabalhar com Attachment é essencial para você fazer os seus planejamentos, né? Temos também a revisão do CleanCheck, que é justamente a mentoria, que é o serviço que eu presto para fazer a revisão do CleanCheck, né, para o doutor, que gira em média ali de R$ 600. Então, você vai ter isso dentro da sua mentoria, tá? Temos também esse aqui de cima, gente. Ai, peraí, deixa eu até me ajeitar, que eu tô emocionada, é muita coisa, gente. Esse aqui de cima são bônus maravilhosos, mas esses aqui de baixo, gente, eles não são maravilhosos, eles estão sensacionais. Por quê? Três revisões de CleanCheck ao vivo, então a gente vai encontrar eu e você ao vivo, online, né, gente? Fazer uma reunião, mas eu digo ao vivo, por quê? Porque você vai ter a oportunidade de conversar diretamente comigo sobre um caso real do seu consultório. Tá? Você vai trazer para mim, a gente vai fazer juntos a revisão desse clean check, tá? Ah, mas eu estou começando agora, eu nem tenho casos para fazer. Gente, tudo isso você tem um período de 6 meses para utilizar. Se você não tem nenhum caso agora, depois que você fizer a minha mentoria, eu tenho certeza que você vai ter. E aí a gente começa a usar, né, tudo isso. E esse último, que a gente sempre deixa o último pro final, né? O final vai ser o melhor, é a cereja do bolo. A gente sempre deixa ali o melhor pro final. É a mentoria individual. Saiu até com dois As aqui, porque estava até empolgada, gente, na hora de falar isso aqui. Foi individual de crescimento comercial em Invisalign. Gente, agora falando sério, sem brincadeira, a mentoria individual de crescimento comercial em Invisalign engloba três casos. Como que funciona isso? Doutora, eu nem sou credenciada, assim, eu credenciei ontem. Comecei a trabalhar hoje com Invisalign. Você precisa disso, tá? Por quê? Porque essa mentoria é o seguinte, eu vou pegar na sua mão de fato e vou te guiar desde o momento que o paciente pisa no seu consultório. Chegou um potencial paciente para alinhador ortodôntico. Nós vamos fazer uma reunião, nós vamos traçar uma estratégia para você fazer a venda desse aparelho, nós vamos precificar juntos isso, tá? Você vai ter um acompanhamento ali em que eu vou te explicar como que vai ser a sua primeira consulta, o que que você tem que falar, exatamente quase que um script mesmo, para converter esse paciente. Feita essa venda, a gente vai fazer o planejamento desse paciente juntos. Feito o planejamento, a gente vai fazer a revisão desse clean check completa e depois a gente vai fazer todo o acompanhamento. Do começo, do momento que seu paciente entrou no seu consultório até o momento de você finalizar esse tratamento, tá?
Então, gente, isso aqui eu faço uma analogia. Sabe quando a criança está aprendendo a escrever, que o professor pega assim na mãozinha da criança e vem e escreve junto com a criança, fazendo contorno ali da letra? Sou eu pegando na sua mão e te mostrando exatamente todo o processo, todo o passo a passo, desde o começo até a finalização de um tratamento com o seu paciente Invisalign, que é uma prestação de serviço que eu faço e que engloba três casos, tá? Não é só um paciente, são três pacientes. Depois que você fizer o fluxo de três pacientes, gente, acabou, destravou. Você não precisa de mim para mais nada. Mais nada. Você fez esse fluxo completo comigo de três pacientes, você vai fazer esse fluxo sozinho com todos os seus pacientes. E é aí que a gente começa a ver o jogo rodar, né? A ver o jogo virar. Então, isso tudo, gente, são serviços que eu ofereço, de fato, são toda uma esteira de produtos que eu tenho realmente, e que somados, né, totalizam ali um valor de R$ 7.700 que vocês teriam que investir para ter todo esse acompanhamento. Porém, dentro da mentoria está sendo oferecido como um bônus. Por quê? Porque eu entendo que todo esse processo faz parte, de uma etapa importante para que vocês consigam realmente atingir essa segurança para trabalhar com alinhadores, para entregar resultado para o seu paciente, tá? Então, isso aqui é um bônus, tá, gente? E atenção, por quê? Esse bônus da mentoria individual, que eu vou pegar na sua mão, igual o professor pega na mão da criança, e te direcionar do começo até o final do seu tratamento com três pacientes seu, que vai destravar totalmente o seu fluxo de atendimento com alinhadores, é válido somente para os cinco primeiros dentistas, doutores que fecharem até amanhã, meio-dia, tá, gente? Então, até amanhã, meio-dia, a gente vai deixar para os cinco primeiros que fecharem a mentoria essa mentoria individual de crescimento comercial de casos com Invisalign, onde eu vou te acompanhar em todo o processo, tá? Por quê? Porque é um acompanhamento, gente, muito específico. É muito personalizado, é muito VIP, é muito pessoal. Eu preciso dedicar, eu preciso sentar com você online, a gente vai criar estratégia, a gente vai planejar junto. Então, a gente vai ter várias interações que eu preciso de fato me dedicar. Então, eu não consigo oferecer para muitos doutores, tá? Porque eu quero realmente oferecer um trabalho que vai realmente te destravar. Você não vai precisar de mim para mais nada depois disso, tá? Então, são os cinco primeiros que fizerem a aquisição dessa mentoria até amanhã, meio-dia, tá, gente? A partir daí, a gente vai ficar com os outros bônus. Então, mesmo que você não esteja aqui dentro dos cinco primeiros, você ainda vai ter a revisão dos três casos, a revisão do Clean Check, todos esses outros bônus, tá, gente? Então, é só esse bônus aqui da mentoria individual que é realmente um bônus que a gente vai deixar para os cinco primeiros, porque ele é, assim, realmente muito especial, tá? Então, dito isso, gente, não tem como dar errado, tá? Se vocês assistem às aulas da mentoria, tem todo esse acompanhamento, é garantido que vocês vão conseguir destravar, vender, planejar, entregar resultados para o seu paciente, tá? E essa garantia não é algo que eu tô falando só por falar, tá bom, gente? Dentro da mentoria, a gente tem a garantia, que é a garantia incondicional, oferecida por lei para você, que se por qualquer motivo não gostou da mentoria, achou que não fez sentido para você o conteúdo que você viu, dentro de 7 dias a gente devolve o seu dinheiro, independente do motivo. Eu não quero saber, continuaremos amigos, mas o seu dinheiro é devolvido dentro dessa garantia incondicional de 7 dias, tá? E, gente, eu confio tanto nesse método, porque eu já vi acontecer, tá? Eu não estou falando que só eu atingi esses objetivos. Eu tenho mentorados, alunos que eu vi atingirem também, tá? E então eu confio tanto nesse método que, além da garantia incondicional, eu vou te dar uma garantia condicional. Como que funciona isso, gente? Se dentro de 50 dias, você vai ter 50 dias, tá? Você não se desenvolver, você não conseguir pegar o ritmo, não conseguir sentir a segurança que você precisa para dar o start nos seus tratamentos com Invisalign, eu vou devolver o seu dinheiro de volta. E eu ainda vou te devolver mais R$ 1.000. E isso é uma garantia que eu estou te falando que não é ilusória. Isso vai acontecer, tá? Nunca precisou, né? Nunca precisou. Mas se precisar, se for o seu caso, a gente vai sentar com você, vai entender o que que foi que aconteceu, o motivo, porque você ainda não atingiu essa segurança, mesmo depois de toda essa metodologia. E se você achar que realmente não fez sentido para você, gente, você não está correndo risco nenhum. Ou você acerta ou você acerta, tá? Porque ou você acerta ou você vai ter todo o seu dinheiro de volta. E ainda mais R$ 1.000 por qualquer transtorno que isso tenha te causado, tá? Então não é algo que eu tô te oferecendo, que eu tô te dando de oportunidade, que não vai te transformar.
porque eu já vi acontecer, eu passei por essa transformação, transformo os meus mentorados, meus alunos, e agora chegou a sua vez, né, de abraçar essa oportunidade. Realmente, se você que está aí começando, já trabalhou, mas desistiu, eu não consegui direito, agora é o momento, gente. Nós estamos no final do ano, você fez tudo igual até agora. Você vai ter os mesmos resultados até agora. O ano que vem você tem a oportunidade de começar de um jeito diferente. Que tal traçar essa meta para 2026, né? 2026, gente, eu vou revolucionar o meu consultório, eu vou entrar na ortodontia digital, eu vou entender como que isso funciona. Porque eu preciso e porque eu quero. Porque isso é parte, gente, da evolução da nossa profissão como ortodontista, não é mesmo? Então, gente, vou responder agora algumas dúvidas, tá? Que são dúvidas comuns que eu sempre recebo, né? De doutores, e a gente vai depois abrir essas vagas assim que essa aula finalizar. Caso vocês também tenham alguma dúvida, gente, pode mandar no chat, pode mandar no WhatsApp, no grupo, tá? Do WhatsApp. A gente vai abrir de novo, igual a gente fez na aula um, na aula 2, o grupo do WhatsApp para as perguntas, tá? Mas eu quero aqui responder algumas perguntas que são muito comuns, que eu recebo com bastante frequência, e que pode ser uma dúvida sua, né? Que pode ser uma dúvida que você também tem. Então, a dúvida que eu mais recebo é a questão do computador, que eu já comentei aqui com vocês, né? É a segunda, a primeira eu vou falar agora para vocês depois. Então, gente, eu já falei aqui para vocês, não tem que saber mexer no computador, tá? Então, se você tem receio de você não saber mexer com tecnologia, não sei mexer com computador, não é necessário, tá? Eu tenho muitas alunas que não sabem, eu mesmo não sei. Você só vai precisar seguir o método, seguir o passo a passo, que é o suficiente para você conseguir dominar o seu CleanCheck e as ferramentas, tá? Agora, essa aqui é a campeã. Comecei a trabalhar com Invisalign há pouco tempo e não tenho muitos casos. Gente, olha, eu vou te falar que se você tem essa dúvida, e se você está contextualizado aqui nesse contexto, você está com sorte. Por quê? Porque se você começou a trabalhar há pouco tempo, gente, esse é o momento de você se especializar. Quando você foi trabalhar com aparelho fixo, primeiro você montou um aparelho fixo no seu paciente, para depois você entender como que aquilo funcionava, para depois você fazer a sua especialização. Não foi esse o fluxo que você seguiu, certo? Não foi, não é assim. Esse fluxo está inverso, né? Você não monta um aparelho fixo, não sai fazendo tratamentos para depois entender como que aquilo funciona. Então, se você está dentro desse contexto, gente, começou a trabalhar agora com Invisalign, ainda sente insegurança para fazer os seus planejamentos digitais, não tem muitos casos, a mentoria é justamente para você. Por quê? Porque você vai começar do jeito certo. Você não vai ter que passar pelos erros que eu passei, né? Você não vai ter que cometer os mesmos erros que eu cometi. E se hoje eu estou aqui para te falar tudo isso, é porque eu passei uma caminhada de erros e acertos que agora eu sei o que funciona e o que não funciona. Só que você não precisa ver na prática o que não funciona. É ruim, dói. Eu te falo por experiência própria. É muito ruim você fazer um planejamento, olhar na boca do seu paciente e não ver resultado, né? Então, você não vai ter que passar por isso. Então, esse é o seu momento de justamente se especializar. Faça o fluxo certo. Primeiro você busca conhecimento, entende como que funciona, aprende a trabalhar com aquilo e depois você vai trabalhar com aquilo. Né? Se você já trabalha há muitos anos com Invisalign, também pode estar aqui me assistindo alguém já mais velho de casa, né? Já atende alguns pacientes, já tem alguns casos, mas mesmo assim ainda não tem segurança para fazer o seu planejamento. Então, isso é muito comum, tá? Porque é realmente tudo muito novo. Então, não se sinta incapaz, não é falta de conhecimento, gente, não é falta de capacidade. A gente é especializado, a gente sabe tratar o nosso paciente, a gente só não sabe pegar esse raciocínio clínico e colocar dentro do CleanCheck, né? Então, se você tá nesse contexto de que já trabalha há alguns anos com Invisalign, mas mesmo assim não tem segurança, a mentoria também é para você, tá? Por quê? Porque primeiro que a Invisalign repaginou toda a maneira, né, de fazer os seus clean checks, veio novidade de editor de planos, de template de preferências clínicas, então você estava habituado com o sistema que agora remodelou. E você, como profissional, gente, você vai sempre continuar se atualizando, né? Os profissionais que mais se destacam são aqueles que, independente da experiência, sempre buscam, né, por mais conhecimento. Eu mesmo nunca vou parar de estudar, nunca. Eu sempre busco fazer cursos, mentorias, sempre. Por quê? Porque isso faz parte do nosso processo de evolução. Mas tenha certeza que a mentoria é para você também, porque tá tudo novo, tudo repaginado. E aí você vai conseguir ter insights que antes você às vezes não tinha nos seus tratamentos que você já fazia com o Invisalign, né?
Essa dúvida também é muito comum e ela mexe muito comigo, porque eu passei por isso, tá, gente? Já tentei fazer outros cursos e mesmo assim não consegui mexer no CleanCheck. E por que que essa dúvida mexe comigo? Porque eu fui uma dessas, tá? Que fiz muitos cursos, muitas mentorias e sentia falta, sentia a necessidade de ter algo prático, direto ao ponto, que me diga no CleanCheck, tá, e aí, no CleanCheck, o que que eu vou fazer? Né? Porque tudo bem, você me falou que sobre classe um, classe 2, classe 3, mas e agora? Como que eu faço no clean check? O que que eu faço com esse mouse aqui para configurar o meu clean check? Né? Então, justamente sentindo essa falta, essa necessidade, essa carência dos cursos que eu já fiz diversas vezes, que eu criei a mentoria Clean Check na prática. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter um conteúdo direto ao ponto, porque é um curso realmente muito prático, te mostra exatamente a questão das ferramentas, o que mexer e o que fazer, tá? Questão, gente, de tempo, né? Surge muito isso para mim. Ah, eu não tenho tempo, doutora, para fazer esse curso. E eu sei que você não tem. Eu também não tenho. Eu sou dentista assim como você, tá, gente? Eu tenho a minha clínica, eu sento no mocho de manhã. Tem dia que eu sento, eu não levanto para beber água. Eu passei o dia inteiro, eu não fui no banheiro. E você sabe o que que eu tô falando. Você que é dentista e tá aqui comigo, você se identifica com essa rotina. É muito corrida, é muito exaustivo realmente, né? Mas pensando nisso, justamente, a mentoria ela é separada em tópicos, tá? Em conteúdos objetivos. Então, por exemplo, nossa, paciente de classe 3 chegou no meu consultório, deixa eu ir lá ver o módulo de classe 3. Você vai direto ao ponto do que você precisa. Fora, gente, as aulas são gravadas, né? E ficam disponíveis para você durante um ano. Então, você vai ter disponibilidade dentro do seu tempo, que eu sei que é corrido, que eu sei que é escasso, mas você vai conseguir organizar dentro do seu tempo, da sua disponibilidade para conseguir ver essas aulas, tá? É, uma dúvida também que acontece muito durante a mentoria, tá? Isso aqui eu recebo demais. E se eu aplicar errado e comprometer o tratamento do meu paciente, né? Ah, tá, eu aprendi, mas eu tô com medo porque eu tenho medo de fazer errado. Gente, não tem como, porque você vai ter um passo a passo a seguir, você vai ter um método, tá? É só seguir. Aí vamos fazer um bolo? Você tem a receita do bolo? É só seguir. O que você tem que entender é que você tem que estar com o seu diagnóstico afiado, os seus conceitos ortodônticos afiados. E eu não estou preocupada com isso, porque aqui nós estamos conversando entre ortodontistas especializados. A gente já tem todo esse conhecimento, a gente já trata os nossos pacientes com aparelho fixo, né? Mas o método de aplicar isso no CleanCheck é um passo a passo que você vai seguir, tá? Então, é igual fazer um bolo que você pega ali os ingredientes, bate tudo e põe no forno. CleanCheck, você vai pegar todo esse raciocínio, seguir o passo a passo e vai aplicar isso dentro do software, tá? Fora, gente, que a gente tem os bônus, né? Então, você que está inseguro, que tem mais medo ali de fazer no seu paciente e não conseguir desenvolver, então, corre, gente, pega ali os primeiros 5 da mentoria, porque eu vou pegar na sua mão e eu vou te direcionar do começo ao final, tá? Não tem como você errar. Eu vou fazer com você, mesmo que você não esteja entre esses 5. Então, você mesmo assim ainda vai ter revisões de clean check ao vivo comigo, uma revisão de caso que eu vou fazer para você, né? Então, realmente é algo que eu pensei em contornar todas as situações para que vocês ganhem essa segurança, tá? É, e uma dúvida que também surge, né? Tá acabando, tá, gente? Estamos quase no final. Eu tô muito feliz, gente, com esse evento. Tô muito feliz com a participação de todos. Estamos quase chegando ao fim. Segura aí mais um pouquinho, tá? As aulas serão suficientes se eu tiver dúvidas no meu dia a dia. E se eu não conseguir, no dia a dia eu tô lá com o meu paciente, eu não assisti a aula, não deu tempo. Gente, nós vamos ter um grupo de WhatsApp que fica 24 horas online, e eu falo que é 24 horas mesmo. Você tá dormindo, veio um pesadelo, surgiu uma dúvida para você, você vai acordar, vai me mandar essa dúvida no seu WhatsApp e eu vou responder para você assim que eu acordar, tá? Então, é 24 horas mesmo, tá? Então, surgiu uma dúvida no seu consultório, você vai tirar uma foto, você vai me mandar um áudio, você vai me escrever. Eu vou estar ali para te ajudar do seu lado, como se eu estivesse sentado com você no seu consultório. Eu só não vou estar com você fisicamente, tá? Mas de todas as maneiras que eu puder estar com você, eu estarei para te ajudar nisso, tá? E agora, gente, a última dúvida, que é uma dúvida que gera muita polêmica e que divide muito percepções, né? Que é em relação ao preço, né, gente? Ai, não é meu momento, o preço está muito alto, né? Então, gente, isso é uma percepção realmente muito individual, né? Mas você fazer uma mentoria com uma pessoa que já chegou aonde você quer chegar, gente, vai por mim, é barato, tá? Porque caro mesmo é você mesmo tentar fazer sozinho e errar. Você vai estar aprendendo aqui com o erro dos outros, com o meu erro no caso, tá? Você vai evitar isso para sua vida. Então, caro, na minha opinião, é você começar um tratamento e não entregar resultado para o seu paciente. É você errar, você continuar tentando sozinho, no escuro, aprovando seus planejamentos sem critério.
no escuro e torcendo para aquilo dar certo, com frio na barriga toda vez que seu paciente retorna no seu consultório. Nossa, o que que será que virou do fulano? Será que aquele planejamento que eu fiz vai dar certo ou não? Né? E esse investimento, gente, ele se paga no primeiro caso que você vender. Lembra que a gente comentou que a gente aqui estamos todos juntos em busca de profissionais que se valorizam? A gente tem que se valorizar em primeiro lugar, a gente não pode aceitar o mínimo de 5 mil de lucro em um tratamento com Invisalign. Em um caso, gente, um único caso que você fechar, você pagou toda a mentoria e você ainda está com lucro, tá? Você ainda ganhou dinheiro com isso. E você vai fechar muito mais que um caso, né, gente? Depois que você destrava essa insegurança de trabalhar no seu clean check, tudo flui. Tudo depende disso para você deslanchar, tá? E é menos de R$ 7 por dia, né, gente? Então não dá para a gente ter essa mentalidade. É realmente você que está preparado aqui, que você quer começar um ano diferente, que você quer traçar uma meta, você quer aumentar o seu faturamento, você quer mudar, de fato. Tá? Você primeiro, gente, tem que colocar isso na sua cabeça. Eu tenho essa meta X e eu vou seguir essa meta. Ninguém aqui trabalha sem meta, né? E se você tem família, se você tem um filho, você quer dar o melhor para o seu filho, né? Você ainda não tem filhos, você quer estruturar a sua vida para que você consiga ter filho e dar conforto para o seu filho, ou você quer fazer viagens, né? Você quer ter mais liberdade, mais tempo na sua agenda. Isso tudo depende, gente, de faturamento. Infelizmente, a vida gira em torno disso, né? E a gente não pode ser aqui hipócrita de falar, ah, não, eu não quero ganhar, eu quero ser só dentista, tá tudo bem pra mim. Não tá, né, gente? A gente sabe que não. A gente sabe que a gente veio nessa vida pra prosperar e você merece isso, tá? Eu mereço, você merece, todo mundo aqui merece. Então, primeira coisa, tira essa crença que te bloqueia. Esteja aberto para o novo e busque por conhecimento, porque você não vai conseguir sozinho, tá? Vai demorar. Para você conseguir sozinho, vai demorar. E você pode ter alguém que vai te mostrar, que vai te direcionar, que vai de fato te guiar, que é o que eu vou fazer, pegar na sua mão e te mostrar o caminho, tá, gente, que você tem que seguir para ter segurança em realizar os seus tratamentos com Invisalign, e aumentar o seu faturamento, tá, gente? Então agora tirei todas as dúvidas, as principais. Se ficou ainda alguma dúvida, o WhatsApp vai estar aberto durante 1 hora para você tirar todas as suas dúvidas, gente. Dúvidas clínicas, tá? Então, eu quero que vocês tenham ali alguma dúvida clínica do que eu comentei, aula um, 2, agora nessa aula 3. Mandem, por favor, as dúvidas. Alguma percepção, gostaram da aula, né? Acharam interessante? Você achou que esse conteúdo agregou alguma coisa para sua vida? Manda lá, eu gosto muito de saber, né? Eu quero muito poder ter ajudado vocês, independente de qualquer coisa, tá? Eu quero muito ter contribuído com esse conteúdo de alguma maneira. Então, o WhatsApp vai ficar 1 hora aberto para a gente trocar ideia ali, conversar, interagir. E agora eu termino a minha aula 3 da semana Clean Check na prática. E aqui você tem 3 caminhos a seguir, tá, gente? Então você está diante de 3 portas que você pode abrir. Então, na porta um, você vai abrir essa porta e você vai assistir essa aula e vai simplesmente fechar o seu computador e do jeitinho que você assistiu, você vai seguir a sua vida, ignorar tudo isso que nós falamos aqui, continuar da maneira que você está, né? E fazendo tudo igual, mas querendo resultados diferentes, e isso você sabe que não acontece, mas é uma porta que você pode abrir. Você pode escolher. Ou você pode abrir uma segunda porta, que é uma porta que você vai tentar. Ó, eu peguei aqui bastante conteúdo com a doutora Manuela, foi muito conteúdo mesmo, mas lembre-se que esse conteúdo é a pontinha do iceberg. Infelizmente, é um conteúdo raso que você, para aplicar, vai precisar de um pouco mais do que isso. Mas você pode tentar, e você vai na base de tentativa e erros, e aí você começa os seus tratamentos, e aí você tenta fazer, e aí você vai ter uma caminhada muito larga, e até que você consiga atingir seu objetivo, você vai ter passado por muita coisa na vida, assim como eu passei. E se hoje eu tô aqui é porque eu tive toda essa caminhada que eu quero encurtar para você. Ou você tem a porta 3, que é a porta onde você vai abrir e vai dar de cara comigo na semana Clean Check na prática, né? Na mentoria Clean Check na prática, que é a mentoria que vai destravar todo esse conhecimento que você precisa para ganhar segurança em realizar os seus tratamentos com Invisalign e aumentar o seu faturamento, né? Então, eu vou estar lá te esperando atrás dessa porta, te encontro na mentoria Clean Check na prática. Eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar e contribuir com você nessa caminhada, tá? Que eu tenho certeza que vai ser transformadora na sua carreira e na sua vida, assim como foi para mim, vai ser para você também. Tá certo, gente? Muito obrigada pela presença. Uma boa noite para todos que estiveram aqui comigo. Recapitulem as aulas, tá? Peguem os
links que a gente vai deixar disponível, aula um, aula 2, aula 3. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos, espero de verdade ter contribuído. E eu espero todos vocês na mentoria Clean Check na prática. Tá certo, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.